e a sua semelhança. E na viração de cada dia, Deus vinha conversar com o homem no jardim. Então, nós aprendemos com isso que quem ensinou-nos a falar à luz dessa linha de conceito foi o próprio Deus. Isto nos coloca em uma condição de extrema grandeza na criação. Um escritor antigo chamado Dom Bossuet escreve um livro, se você depois quiser pesquisar, o nome do livro é Há Poder em Suas Palavras. E é incrível como nós temos dificuldades de mensurar o poder das nossas palavras. Mas aqui agora vocês vão entender isso aqui muito fácil. Eu fiz esse comentário essa semana e vou repetir aqui. Por acaso, alguma vez você disse para alguém assim, vai para o céu? E agora essa parte que eu vou perguntar não precisa responder. Não se comprometa. A Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Então não responda, mas pense. Você já mandou alguém para o inferno? E também, você já percebeu como isso é dito geralmente com veemência, ira, com impostação? Ninguém diz assim, oh meu lindo, vai para o inferno, meu amor. Não tem. É palavra de ordem, com autoridade. Mesmo sem saber o endereço, sem saber onde fica, nós chamamos de por imprecação, ou seja, apenas por um uso de uma linguagem de efeito, aí nós dizemos, vai para o inferno. E hoje, você já nem precisa falar, você faz gesto. Isso quer dizer o quê? O óbvio, que o ser humano, uma vez corrompido pelo pecado, corrompeu-se na sua fala. A nossa linguagem, ela é corrompida, porque nada nos faz mais poderosos do que a autoridade de falar. É tanto que Lúcifer, ou Satanás, sabendo disso, repete para Jesus um salmo que diz assim, ora, porque está escrito, aos teus anjos darás ordens acerca de ti. A ideia é o céu, exatamente por conta dessa linguagem que nós conhecemos como uma linguagem do reino, o céu se move por comando. Diga amém. Amém. E repita, por favor, o céu se move por comandos. Agora, por incrível que pareça, eu tenho que te dizer que o inferno interage também por comandos. Por isso que houve uma época em que as igrejas tinham cuidado de dizer aos membros, evite chamar o seu filho de praga, peste, desgraça, moleque. Por quê? Essas palavras são comandos. Aí a Bíblia vai dizer, no livro de Provérbios capítulo 27, que assim como o homem pensa na sua alma, ele é. Até aí já é difícil. Agora você quer ver pior? É quando você fala, e aí eu vou dizer, abobada, abestada, desnecessariamente, os seus pensamentos. Então, esse é um problema sério. Quando você decide que vai falar tudo o que você pensa. Pior do que falar tudo o que você pensa é falar sem pensar. Entendeu? Falar tudo o que eu penso não é bom. E falar sem pensar é muito pior. Então, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15. Vamos ler. E vamos começar o desafio aqui. Por que falar é importante? Como eu disse, você talvez não tenha noção de quantas coisas você já perdeu por não se comunicar.
E comunicação é diferente de fala. Tá bom? A fala é um instrumento da comunicação. Comunicação é um conjunto de ferramentas que Deus nos deu. Por exemplo, eu faço questão sempre de dizer às pessoas que nós falamos mais com os nossos gestos do que com as nossas palavras. Provérbios 15. Nós também falamos muito, comunicamos muito com o nosso corpo, com as nossas roupas, com os nossos olhos. Tudo é comunicação. E o nosso objetivo, dentro dessa proposta, desse projeto que nós estamos desenvolvendo e fazendo, dentro também da igreja, é por ter consciência disso. Eu sei, e vocês também. Nós sabemos que as nossas palavras são muito importantes. Tem uma frase coloquial do mundo dos negócios que diz assim, ó: o não você já tem. Agora conquiste o sim. E do não para o sim há uma linha onde a ferramenta mais apropriada é a comunicação. Você nunca entrou em um lugar e alguém te convenceu a adquirir algo que você não tinha nem pensado que ia adquirir? Porque a pessoa que olhou para você e decidiu vender para você já tinha o seu nome silencioso. Mas ela decidiu te apresentar o material, falou dele, descobriu as suas necessidades e trabalhou nisso com as ferramentas que tem. E existem muitas. E eu não estou, é óbvio, para pastor, eu vem aqui para falar sobre, não, é o ambiente. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que são inúmeras as vezes que as negociações se tornaram instrumento da bênção de Deus. Algumas delas estão em Jacó. Jacó teve o seu salário trocado quantas vezes? 10. E em todo o tempo Jacó estava vivendo a paga do engano que fez ao seu pai, e agora ele trabalhava isso. E entre o engano e o trabalho de alguém que não desiste, existe a providência de Deus e o prazer de Deus, e a maneira como Jacó decidiu romper aquela crise que ele sabia, que ele tinha começado ela lá atrás. Ele viveu uma história de crise até o dia que ele entrou no Vale de Jaboque e negociou com ninguém mais, ninguém menos do que o anjo do Senhor. Então você tem um homem que vem rico, mas consciente de que vai morrer logo depois, e tudo que ele tem é a oportunidade. Ou eu agarro essa oportunidade, ou então já era. E ele lutou o que pôde, e ao final do processo ele falou: não, eu não posso deixar, não vou tirar o que eu quero. Outra coisa boa, clareza no que ele queria, que eu quero que você me abençoe. Ele tinha consciência de que ele estava falando com alguém que podia dar a ele alguma coisa, então ele lutou por isso até as últimas consequências. Foi abençoado de uma maneira muito estranha. A princípio, qualquer um de nós diríamos aqui, mas nada a ver, né? Quantos de nós aqui já não desdenhamos, por exemplo? Eu conheço gente que desdenhou quando o seu nome mudou no caso. Não foi comigo assim, mas eu vou usar o meu nome. De Gessé para diácono. Não, também seria o B.O. que deu. Mas aqui é uma maneira. De Gessé para diácono de Gessé. Tem gente que não tem noção do que um cargo, um título, uma função, principalmente dentro desse ambiente cristão, pode te dar notoriedade. Quantas pessoas eu conheço que não têm noção do que significa alguém olhar para ele e dizer assim: ô pastor Charlie,
compreenda que existe hoje outras formas de Deus mudar o seu nome. E Jacó conseguiu isso porque ousou lutar pelo sim. Amém? Eu vou pedir, todos nós vamos ler, tá bom? Todos. Mas cada um vai ler na sua vez. Vai ficar em pé e vai ler o capítulo de número 15, versículo de número 1. É bem rápido. Levanta e lê. Se houver alguém que não sabe ler, aí não tem problema. Se eu fui no lugar, quando eu falei assim, o irmão saiu. Correu para fora, não, o que eu ler? Aí o pastor Max falou assim, não, pastor, aquele é analfabeto. Não, pastor, ele não tem problema, não sabe ler. Sabe ler, vamos ler. Ah, pastor, mas eu leio pouco. Mas lê. Então enfrente isso. Eu preciso que você faça. Ao final de tudo isso, você vai entender o porquê, tá bom? Então vamos começar pelo Adriano. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. Na dele está provoca, em outras traduções suscita, em outras desperta, mas é isso mesmo. Querido irmão, por favor. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama Estultícia. Isso. Mas ó, para não ficar difícil mesmo, nós vamos continuar todo mundo repetindo o primeiro verso. Né? Primeiro verso. Não vai repetir quando é. Vamos todo mundo, é o primeiro. É um provérbio, é bem. Nós saímos daqui para decorar, tá bom? Mas, a irmã. É o 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu vou fazer algumas citações para a gente entender. Vocês perceberam como a irmã leu e ela disse dura? Ela disse, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, foi assim que ela leu. Eu prestei atenção, e isso é importante. Pastor Charles? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pastora? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muito bem. O irmão sonoplasta. Sonoplasta tem nome, né, meu irmão? Me perdoa. Richard. Aqui está uma América total, né? A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. É a minha tradução. A resposta suave afasta a ira, mas palavra agressiva atiça a raiva. A irmã está com a criança eliminada, né, irmão? Lê para nós, irmão. Vem também, participa, vamos lá. A resposta branda desvia a fúria, mas a palavra dura suscita a ira. Todos nós lemos. Oh, querido, meu perdão, meu Deus, me perdoa. O irmão Sérgio. Olha. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Irmãos, nós estamos em treinamento aqui, tá bom? A proposta é
tornarmos conscientes, muito conscientes, deste momento que Salomão está dizendo que é uma verdade. Alguém me perguntou sobre o que nós iríamos falar, o tema, a ideia. Eu falei, olha, eu acredito que seria muito importante que nós entendêssemos hoje uma resposta para esse comentário aqui, ó. O que você falou? Primeiro, porque alguns de nós falamos mais para dentro do que para fora. Segundo, algumas palavras, quando mal compreendidas, criam impasses violentos. Terceiro, pior do que mal compreendidas, são as palavras mal colocadas. E aí, por fim, quando você tem uma dificuldade na dicção, a princípio você diria, mas é um problema de dicção, mas é um problema. Nós temos, por exemplo, problemas de saúde, e a gente vai se entregar e morrer, ou vamos buscar solução para esses problemas? Remédios, consultas, tratamentos. Dependendo do problema, eu conheço gente que muda de cidade por conta de problemas respiratórios. Então, se alguém diz para mim, viu, mas eu falo assim, e o meu problema é de dicção, eu digo, então, cuide disso. Atente, você já sabe, muito bom. Mas, agora eu vou falar aqui, a maioria ou a maior parte dos nossos problemas, inclusive dentro do ambiente da igreja, não é nenhum desses. Sabe qual que é? É uma mistura de preguiça, e falta de valorização. Então daqui a pouco nós vamos ler um outro texto e nós vamos entender o que eu estou falando na prática bíblica. Mas vamos aqui antes entender isso aqui. Porque preguiça é muito estranho, né? Preguiça, pastor. Preguiça. Isso aqui é uma coisa muito horrível. Todos vocês leram um versículo, apesar de curto, mas ninguém estava preparado. Mas se alguém sabe que vai fazer a leitura oficial do culto, o que o impede de preparar-se para isso? Como? A semana toda lendo o mesmo versículo, o mesmo texto. Vou ler, vou reler e vou, se necessário, dizendo de cor. Então é preguiça. E por que essa preguiça existe? Aí dói. Aí vai doendo nós aqui. Porque nós não valorizamos o verdadeiro poder da palavra. A maneira como nós nos apropriamos da palavra. E aí é óbvio que se tem uma coisa que não acontece na comunicação é comer ovo e a caviar. O que você lê é o que você fala. E aí algumas pessoas não leem nem a Bíblia e nem nada. Não lê. Não lê. Eu conheço pessoas que têm palavras na Bíblia que ele não conhece. Aí diz, mas pastor, eu sou obrigado a conhecer? No primeiro momento, não. Mas se você vai ler o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De todas essas palavras, a palavra unigênito é uma palavra um pouco passiva de você ser unigênito. Então o que eu faço? Está ali. Pergunta para minha esposa que ela vai te falar. Eu perco a oportunidade de pesquisar toda palavra nova que eu ouço. E você guarda, todo mundo dá para guardar. Mas não quer dizer que eu não pesquisei. Agora, pior ainda é para quem prega, hein? Para quem fala. É muito ruim imaginar que você, se você é no campo de batalha, como você é com a Bíblia na arte de pregar, então é um perigo.
É um atirador que não preparou o rifle? É um espadachim que não afiou a espada? É um escritor que não viu se tinha tinta na caneta? É um motorista que não viu se tinha combustível no carro? É isso. Um pregador despreparado é isso. É o quê? É alguém que não dobrou seu próprio paraquedas. Então, é muito importante. E precisamos, nesse cenário, nesse momento, falar sobre isso, porque eu entendo que existem algumas coisas que são poderosas demais. Não tem melhores cantores do mundo do que aqueles que passaram por dentro do ambiente gospel. Os melhores oradores do mundo também estão dentro do ambiente gospel. Agora imagine quantas coisas boas nós poderíamos oferecer ao mundo se nós nos dedicássemos, porque nós ouvimos aqui. Olha o que a Bíblia diz sobre esse nosso péssimo comportamento. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Aí se alguém está dentro do ambiente cristão e não acredita na eternidade, eu consigo imaginar. É quando essa pessoa não examina as Escrituras. Quem não examina é porque é assim que eu sou. Eu, dependendo do lugar, se eu tiver dúvida de onde eu vou pisar, um pé no chão firme e o outro aqui, ó. Isso é examinar. Agora que eu entendi que ventou, eu parece que seguro, né? Dá a impressão que a gente segura o peso no ar e vem assim, ó. É isso. É isso que as Sagradas Escrituras estão nos dizendo. E como é que eu faço isso? Examinando. Então, para quem gosta, pega a dica, e eu acredito que você já sabia, mas eu vou repetir. Existem pelo menos, eu vou falar de 4 a 5 perguntas que você pode sair daqui hoje e fazer ao texto. É bem prático. Isso aqui é regra da hermenêutica. Mas vamos lá. Quem, o que, quando, como e onde. Vamos lá? Quem, repete comigo. Quem, o que, quando, como e onde. Aí você pega um texto como esse, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Coloca ele aqui, ó, isoladão. Isolado. O que ele tem aqui? Ele tem aqui uma série de conceitos. E quando você estuda aqui, você entende princípios. Inclusive princípios de comportamento. Como, por exemplo, só responde, só tem resposta. O que é resposta? Sabe o que é resposta? Resposta é continuidade de diálogo. É bom? Só tem resposta quem iniciou um diálogo. Senão não tem. Agora ele vai ensinar e vai dizer, não é bom que seja qualquer resposta. Aí hoje nós temos uma palavra chamada narrativa. E há um axioma, uma máxima, que diz que quem faz a pergunta controla a narrativa. Entendeu? Quem faz a pergunta controla a narrativa. Aí Salomão está dizendo para mim, Jessé, se você for esperto, você pode mudar isso. Como? Dando a resposta branda. Porque se alguém quer controlar a sua narrativa, suscitando ira em você, você pode dar a ele uma resposta branda e desviar o fluxo desse rio. E na prática, o que é isso na prática? Meu irmão, na prática, você talvez não tenha entendido na prática que muitas pessoas, não muitas, estão trabalhando em determinadas empresas hoje porque conseguiram controlar a narrativa. Respiraram fundo, deram uma pausa que a gente chama de pausa processual. E aí tem alguns mecanismos
que você pode conduzir, mas nem vem ao caso, não vamos falar disso. Uma que não dá tempo, não tem que dar focado, mas é isso. Respira aí comigo, vamos lá, vamos. Agora vamos fazer um treinamento. Você vai respirar e vai esperar eu bater. Tenta, tá bom? Enquanto eu não fizer isso aqui, ó, você não solta a respiração. Tenta segurar, vamos ver? Aí, tá vendo essa maneira rápida como você soltou? Péssimo. Se você não é o caso, tá bom? Aqui nós estamos treinando, falando de maneira, mas vamos aprender. Qual seria a forma normal? Primeiro, você precisa não tornar isso perceptível. Eu só estou falando de respiração sem respiração. Quando você fala respiração, fala para o do lado, fala. Ele está falando de. Fala aí. Oxigenação. Fala, oxigenação. É meio difícil, né? Não tem problema. Oxigenação, sabe o que é isso? Dependendo da maneira como você respira e controla o fluxo dessa respiração, você consegue direcionar ninguém mais, ninguém menos do que o seu cérebro. É o tempo de uma pausa dentro de um contexto onde ele busca a resposta, estabelece conceito, desenvolve parâmetros, te dá muito rápido. Mas é isso. A verdade é que nós atropelamos tudo na vida. E ninguém faz isso melhor do que o furor, a ira, a fúria. Você já viu uma pessoa nervosa respirando assim, ó? Não tem. Porque a respiração pontua o seu estado, o seu nível de estresse. Então, se eu não tenho essa informação, eu preciso começar controlando a minha respiração. Devíamos, né? Pregadores, já viu esse pregador assim, desesperado? O que você vai esperar de um pregador desesperado? Sabe o que você vai esperar? Conceitos firmados, jargões, uma linguagem viciante ou viciada. E geralmente, essa pessoa, ela está te fazendo impressionar para que você não a interrompa. Porque se tem uma coisa que a maioria dos pregadores que agem assim tem, é medo de serem questionados. E quem tem medo de ser questionado na construção de um conceito, não controla a narrativa. E dentro da igreja, dentro desse ambiente aqui, se tem alguém que precisa dominar a formação e informação, é você que prega e que ensina. E uma das maneiras de você fazê-lo é falando pausadamente até que você tenha domínio pleno do assunto. Isso não é nenhum absurdo. Aí nós aprendemos que pregador tem que falar rápido, tem que gritar, tem que correr. Não é verdade. O pregador tem que pregar. A ideia de pregar vai muito além de gritar, falar alto e correr. Pregar tem a ver com transmitir de maneira compreensiva a informação. O pregador precisa, ao término da sua ministração, entender. Todos, nem sempre todos, mas não é culpa dele, ele talvez não tenha, nem Jesus conseguiu a atenção de todos. Mas que você consiga, quando estiver falando, entender ao final, viu? Eu entendi o que você falou. Então vamos fazer assim rápido agora, que tem que ser mais rápido um pouco. Você vai ficar em pé e vai falar o seu nome, vai falar o que você é. Tá bom? Quem é você ou o que você é, isso é importante agora. Então você vai falar o seu nome, quem você é e, se puder, o que você é. Quem eu sou, fulano de tal, e o que eu sou. Tá bom? Eu sou
posso dar essa dica porque eu preciso entender. Não, nós vamos saber. Não, eu vou falar, mas é que eu preciso entender você. Entendeu? Eu não posso, eu tenho que esperar. Então cada um vai falar. E fiquem tranquilos. Né? Está sendo gravado, tá? Né? Se alguém. Estão filmando ali, mas aí. Mas se vocês acharem por bem. Não, agora eu vou começar por lá. Agora eu vou começar pelo Sérgio. Querido, pausa. Eu já sei o seu nome, mas eu preciso que você fale quem você é, qual é o seu nome, o que você é. Se quiser, para ficar bem legal, vou dar uma dica. Né? Você começa tendo aqueles a paz do Senhor, eu sou fulano de tal. Na verdade, eu deveria dar essa dica porque a gente precisa entender isso. Tá bom? Tranquilo. Eu vou até sentar. Boa noite a todos, Pai do Senhor. Eu me chamo Sérgio Leandro. Sou esposo da Ilde, pai de 2 filhos, Gustavo e a Heloísa. E sou servo de Cristo Jesus. Pronto? Richard. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Richard Guilherme. Eu sou cristão, o servo do Senhor, do Deus Altíssimo, pai de uma menina, Isadora Sofia, e o esposo de Lindsay Carolina. Seu nome, meu irmão? Você vai falar agora, desculpe. Pai do Senhor a todos. Me chamo Fábio Costa. Sou servo do Cristo que morreu por mim na cruz. E sou pai de um filho, Guilherme, esposo da Clélia e cooperador da obra de Cristo. Cooperador ou operador? O senhor disse cooperador ou operador? Cooperador. Cooperador. Não tem problema. Até o final você vai conseguir. A irmã lá, a nossa querida irmã, vai treinando. Fique tranquilo, faz parte. Pai do Senhor, meu nome é Ingrid, sou esposa do Sérgio, mãe da Heloísa, do Gustavo, e sou uma serva do Senhor. Pai do Senhor a todos, boa noite a todos. Eu me chamo Maria Augusta, sou esposa do Luiz Antônio, sou diaconisa, serva do Senhor, cristã. Maria Zaira. Pastora. É pastora, né? Pai do Senhor a todos. Sim. Mamãe Roseli, da Silveira, sou diaconisa, esposa de Albin, esposa dos Chaves, e sou cooperadora da casa. Não. Tá comigo, mano. Eu sou pastor porque na verdade eu sou daqui. Sou meio do ministério, né? Meu nome é Erickson, sou nascido no berço evangélico, sou pastor, sou casado com essa maravilha aqui, que não é a primeira vez que vem aqui, na verdade, né? Há 28 anos com 2 filhos, sou cooperador da obra do Senhor, e sou amigo da igreja. Amém.
Não atuo atualmente, mas grande é a obra em casa. Agora sim. Paz Senhor da igreja. Amém. Todos. Charles, Silva, esposa dessa esposa, mulher, estou no meu caminho. A glória de Deus, estamos 14 anos. Não, 20. 20 anos casados com a glória de Deus, né? Estamos aí juntos no Evangelho há 14, 15 anos, né? 14, 15 anos no Evangelho. Temos uma filha maravilhosa chamada Ana Clara. Eu tenho 2 filhos no primeiro relacionamento, né? Tenho a Kaique com 25 e a Paula com 23. E ela tem uma filha chamada Beatriz com 28. Amém? Glória a Deus. Amém. A senhora é de que formação a senhora tem? Eu não fiz nem o primeiro completo. É. E a senhora se comunica muito bem. E por quê? Eu gosto muito de louvar, gosto de ler a Bíblia, eu gosto de orar, então eu acho que eu exercito. E já convivi com muitas pessoas. Não sei se eu posso, mas se me permite, a senhora trabalha com o quê? Eu trabalhei em vários lugares. Eu trabalhei em fábrica, trabalhei em saúde, trabalhei de faxina, escola, vários lugares. A senhora é vendedora ou não? Não. Nunca vendeu? Já vendi. Eu sou comunicativa, Isso. eu gosto de me comunicar. Eu encontro, eu abraço. E a senhora tem quantos irmãos? Eu nasci numa família de 14, aos 13, né? E a senhora está aqui no meio ou mais velha? Eu sou a antepenúltima. A antepenúltima. Tem muitos irmãos homens? 9 homens. Brigava muito? Brincava muito. Não brigava, mas brincava. E a senhora é nascida onde? Sou nascida aqui em Atibaia mesmo. Ah, daqui. E a senhora é nascida onde? Muito bom. Então vamos ouvir uma gaúcha agora. Se apresente. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Antes de tudo, eu quero falar que a palavra de Deus fala que nós somos únicos. O Senhor nos fez únicos. Então, falar da nossa identidade, de quem nós somos, é muito importante, porque o Senhor nos fez assim, nos fez preciosos. Eu sou a Patrícia, esposa do Gessé, tenho 46 anos, ele tem 66. Isso é uma quebra-gelo. Desvio de foco. Serva do Senhor, atuo na obra do Senhor como missionário. Na verdade, aquele que está na obra do Senhor, ele tem um título, mas a gente vai para um lado e para o outro, conforme o Senhor nos manda, né? E eu sou feliz de estar aqui com a igreja do Senhor. Amém. Amém. Pai, Senhor, meus irmãos, boa noite. Meu nome é Adriano Ramalho, sou casado, tenho um filho, sou pai, sou marido, servo de Deus, sou a imagem de semelhança de Jesus Cristo. Sou gestor de projeto social também, enfim, fui amigo desse abençoado. Não, nada. Uma comunicação grande. Sou amigo do pastor Charles também. Todos. Não, é muito bom estar aqui. Mas deixa eu falar para vocês, inclusive ao meu querido irmão Antônio Luiz. Irmão Luiz, vocês todos, eu não tenho nem certeza se eu coloquei isso no meu Instagram. Penso eu que sim. Nós estivemos em um evento como esse, só que foram mais dias, mas olha, foram 3 dias. Eu de verdade, eu amo estar aqui e fazer o que eu faço. Amo. Essa voz cansada aqui é de quem prega desde os 13, eu já não tenho 60 não. Eu 53. Prego desde os 13 mas aqui foi a Covid, arrebentou muito. E
fala, né? Fala, muita gente chegou aqui sexta-feira, então desde sexta em São Paulo. Mas eu estava na cidade de Camapuã e uma senhora apresentou algo muito mais complexo do que o senhor. Ela não conseguia falar nem o nome. Muito tímida, muito retraída, mas ela tinha outros problemas. E dentro do processo, em 3 dias, no final, nós temos um vídeo, acredite lá no Instagram. Eu consegui, para a glória de Deus, junto com todos, que ela lesse o material, e ela leu, ela falou, ela conseguiu falar, verbalizar, se comunicar. E aí, quando terminou, o corpo dela estava todo pipocado. Nós chamamos de. A palavra é. Na verdade, ela teve uma reação psíquica que o corpo reagiu. Então, atenção, só para falar, o que eu estou falando não foi nada. Não teve agressão, não teve tapa, não teve nada. Ela só precisava falar. E eu me lembro, essa frase não existe gravada, que eu não pedi. Que houve um determinado momento que ela chorou convulsionando. Chorou, e foi rompendo. E aí depois nós fomos conversar e ela teve suas crises, traumas, problemas. E uma das coisas intrigantes, ela foi criada em um ambiente que ela não podia falar. Foi abandonada pelos pais, criada por pessoas, e aí nessas casas ela era como uma funcionária, não podia falar, cala a boca. Então ela teve a infância dela totalmente travada. Nessa hora eu vejo a Aline, por exemplo, falando e ela não podia falar. Então para ela falar era um desafio. Nós temos um grupo que eles fazem parte chamado Falando com Autoridade, e hoje ela posta vídeos nas páginas da cidade falando de Jesus e falando das coisas dela. Está rompendo. Ela fala como eu? Não, eu falo demais. Ela não, mas ela fala, começou a falar. E é óbvio que nós não vamos fazer isso, nós não construiremos isso aqui. O que a gente está falando aqui é isso aqui. O que eu vim dizer a vocês é o que você está falando. Como as pessoas estão te vendo através da comunicação. Aqui eu percebi que vocês, normal, tá? Mas eu só tive que perceber, eu percebi. Vocês enfatizam valores com regras, eu diria que vão pensar que é crescente. Se não é problema de vocês, mas eu posso ser uma pessoa que faça a leitura de forma decrescente. Então, alguns de vocês não falaram dos filhos. Alguns de vocês falaram dos filhos antes de falar das esposas. Poucos de vocês falaram de Jesus primeiro do que qualquer coisa. Tranquilo. É a maneira como vocês falam ou falar. A minha pergunta, isso eu quero. Não responda, mas processe. Em que grau de prioridade você se comunica? É essa a pergunta, tá bom? Não se preocupe com a sua resposta, não tem problema. Só preciso que você analise agora como você verbaliza e exterioriza as prioridades. Então, por exemplo, quando você vai tomar banho, você lava primeiro a cabeça ou os pés? Tranquilo. Quando você vai limpar a casa, você limpa primeiro o quarto ou a cozinha? Quando você vai lavar a louça, você lava primeiro os pratos, as panelas ou os talheres? Essa questão aqui, ela é de cada um. Mas é importante que vocês pensem no que eu estou falando aqui. Voltem para casa pensando nisso. O cérebro de vocês estabelece uma linha de compreensão e de ação. E é com base nessas leituras que você vai refletir sobre o que é prioridade e o que é extrema prioridade, o que é apenas importante, o que é trivial, o que é comum e o que é banal.
Isso é importante para que você, uma vez que estabelecendo isso, consiga pensar. Porque eu já disse, a Bíblia diz, como você pensa na sua alma, você é. Existem pessoas que se sentem muito bem no shopping, mas se sentem muito mal no mercado. Se sentem muito bem no shopping, mas se sentem muito mal na igreja. Tem gente que se sente muito bem falando, outros se sentem muito bem ouvindo. Alguns só se sentem bem se estiverem servindo. Se ele chegar na igreja e o pastor colocar ele, não, que fique em paz. Olha que coisa boa, para alguns é a melhor. Não fica sentado, fica tranquilo. Hoje é